Então, para agora, a gente vai começar a tratar os problemas de programação linear com um contexto, com uma situação problema mesmo. Tudo bem que essa é uma historinha inventada aqui ainda, com duas variáveis, mas já tem um sentido aqui, um contexto muito similar ao que acontece de fato no dia a dia. Então vamos fazer a leitura desse primeiro caso aqui. A indústria Lumilâminas S.A. iniciou suas operações em janeiro de 2001 e já vem conquistando espaço no mercado de laminados brasileiro, tendo contratos fechados de fornecimento para todos os 3 tipos diferentes de lâminas de alumínio que fabrica, espessura fina, média ou grossa. Então veja que aqui ela trabalha com lâminas em 3 modelos, 3 espessuras, fina, média e grossa. Toda a produção da companhia é realizada em 2 fábricas, uma localizada em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Segundo os contratos fechados, a empresa precisa entregar 16 toneladas de lâminas finas, 6 toneladas de lâminas médias e 28 toneladas de lâminas grossas. Então veja que aqui já apresenta uma demanda, uma necessidade de atendimento da empresa para cada tipo de produto que ela fabrica. Devido à qualidade dos produtos da Lumilâminas, há uma demanda extra para cada tipo de lâminas. A fábrica de São Paulo tem um custo de produção diária de R$100 mil, para uma capacidade produtiva de 8 toneladas de lâminas finas, 1 tonelada de lâminas médias e 2 toneladas de lâminas grossas por dia. Então veja que aqui é um problema de produção e de custos, né, de manter essa produção ativa. Em São Paulo, gasta-se para manter a fábrica ativa R$100 mil. Cada dia aberto, gasta-se R$100 mil dessa fábrica. E quando se gasta R$100 mil, considera aqui que ela tem lá, por dia, a capacidade de produzir 8 toneladas de lâminas finas, 1 de lâmina média e 2 de lâminas grossas. Então, se eu fosse, por exemplo, se eu olhasse só a demanda de toneladas de lâminas finas e olhar aqui a fábrica de São Paulo, quanto que ela consegue produzir por dia, quantos dias seriam necessários para produzir 8 toneladas de lâminas finas e atender a minha demanda? 2 dias. 2 dias, muito bem. Então eu gastaria quanto? Quanto custaria manter a fábrica de São Paulo aberta 2 dias? R$200 mil. R$200 mil, galera, é isso aí. Então olha só. Aqui, pessoal, eu estou vendo aqui as mensagens agora. Depois todos aqueles que tiverem algum problema com a nota podem me escrever sem problema algum. E aí eu coloco na minha fila de demandas e vou verificar o que aconteceu. Para quem teve nota, pode ser alguma digitação, talvez, tá bom? Continuando aqui então. Muito bem observado. Precisaria de 2 dias para produzir 16 toneladas, considerando a capacidade produtiva por dia da fábrica de São Paulo, e isso me custaria R$200 mil. Mas, se eu olho, por exemplo, lâminas médias, eu precisaria de quantos dias para produzir as lâminas médias? 6 dias. Então veja que 2 dias não são suficientes, eu precisaria de 6 dias. Aí eu conseguiria produzir 16 toneladas de lâminas finas e até mais, né? E 6 toneladas de lâminas médias. Mas não conseguiria produzir todas as 28 toneladas de lâminas grossas. Vocês concordam comigo? Olha aqui. Eu produzo 2 toneladas por dia de lâminas grossas na fábrica de São Paulo. Quantos dias seriam necessários? 14. Se eu só olho pela capacidade produtiva de São Paulo, por atender aqui todas as toneladas necessárias, eu gastaria só com a fábrica de São Paulo para atender essa demanda, quantos milhões de reais? 1 milhão e 400. 1 milhão e 400 mil. Uma pedrada, né? Será que esse é o menor custo? Para a gente não ficar chutando, faço mão de programação linear. Mas vamos continuar aqui antes de fazer mão da programação linear. O que eu tenho mais aqui? Porque eu tenho a fábrica do Rio, que a gente não conversou ainda. O custo da fábrica do Rio de Janeiro é o dobro da fábrica de São Paulo. Olha, 200 mil. Mas tem condicionantes. Não tem que olhar só uma condição aqui. Não só olha o custo. Por quê? A produção no Rio de Janeiro tem lá 2 toneladas de capacidade para lâminas finas, 1 tonelada para lâmina média e 7 toneladas para lâminas grossas. Olha aqui. Olha a grande vantagem aqui nesse caso.
7 toneladas de lâminas grossas por dia. Em quantos dias eu, na fábrica do Rio, consigo atender a minha demanda? 4 dias. 4 dias, né? 4 dias a 200 mil por dia dá 800 mil. Bem menos do que os 1 milhão e 400. Ah, mas eu não posso só olhar as 7 toneladas, porque eu tenho aqui, ó, que produzir 16 toneladas de lâminas finas e 6 toneladas de lâminas médias. Então aqui, ó, para a fábrica do Rio de Janeiro, se eu for usar aqui apenas ela para a produção da minha demanda, demoraria 6 dias para as lâminas médias e para as lâminas finas demoraria 8 dias. Então veja o dilema que nós estamos. Não dá para ficar chutando, eu uso o quê? 14 dias em São Paulo, 8 dias no Rio, faço uma média entre eles? Não, gente. Não, tem coisa melhor para ser utilizada. Vocês vão ver que tem coisa bem melhor do que fazer a média de 8 mais 14. Né? Então, vamos lá. Vamos tentar agora, para a gente usar os recursos que nós vimos em programação linear, fazer a modelagem matemática. Por quê? Porque o que se pede aqui é qual o número de dias que cada uma das fábricas deverá operar para atender esses pedidos aqui da demanda, né, ao menor custo possível. Ou seja, eu quero gastar o mínimo possível, abrindo as fábricas do Rio, de São Paulo e do Rio. Então, o primeiro passo é a gente tentar entender o que se pede, ou seja, qual é a característica da minha variável, né? O que eu vou colocar como sendo a minha x, a minha variável x, e o que eu vou colocar para a minha variável y, o que eu estou representando por x e por y nessas características aqui. O que vocês sugeririam que são os representantes ou significados da variável x e da variável y? Abertos às sugestões, diga lá. Ninguém tem nenhuma ideia? Professor, X e Y é como se fossem as fábricas, né? O que das fábricas? O que das fábricas? Hã? O que das fábricas? O dia trabalhado das fábricas. Muito bem. Os dias. Dias. Você vai ter que achar a média, né? Então seria X e Y. Não preciso da média aqui, não. A gente vai achar o menor gasto. Média não. Então, dia de abertura. Achar... Pode falar, pode falar. Aqui são os... X vai ser, a gente considera aqui sendo os dias de abertura da fábrica de São Paulo. Y, dias de abertura da fábrica do Rio de Janeiro. Por que são eles? Porque a gente já viu que a gente quer gastar o mínimo possível. E a gente já fez a conta. Se eu tiver a fábrica de São Paulo aberta, a gente simulou alguns exemplos aqui. Com 2 dias ela aberta, 200. Ou seja, o que está variando? O número de dias. 2 dias para produzir lâminas médias, lâminas finas, 6 para as lâminas médias, 14 para lâminas grossas, né? Isso varia, isso muda quando eu aplico essa quantidade de dias sobre o valor. Pode dizer. Não sei se tá certo, mas eu colocaria tipo X vezes 8, que é o número, a tonelada que São Paulo produz, mais Y vezes 2, que é o tanto de tonelada que o Rio produz, é igual a... Pode colocar qualquer letra pra gente achar uma variável. Seria assim, aí a gente faz 3, da lâmina fina, grossa e média. Sim. As restrições são por esse caminho mesmo. E a função objetivo?
Como é que eu pensaria a função objetiva? Vamos começar por ela. Se eu quero minimizar o meu custo, então vai ser minimização de Z, sendo que o custo não está associado ao quanto que cada fábrica fica aberta? Eu não tenho o custo diário de cada fábrica? 100 mil para São Paulo e 200 para o Rio? Então, assim, para saber o quanto que eu gasto com a fábrica de São Paulo, basta pegar o custo diário dela e multiplicar por quanto? Para saber o custo total que eu gastei com a fábrica de São Paulo aberta. Pego o custo... Pelo número de dias que ela for ficar aberta. E qual é o número de dias que eu coloco aqui? O que eu coloco como representante do número de dias aqui do lado do 100? Do 100 mil? X. X. Então aqui 100 mil vezes X. Se eu souber o valor específico de dias que São Paulo ficou aberta, 1, 2, 3, 10, eu multiplico por 100 mil, vou encontrar o quanto eu gasto com essa fábrica aberta para produzir essas lâminas. De maneira análoga, na fábrica do Rio, 200 mil vezes o quê? Y. Isso, Y representa o número de dias da fábrica do Rio. Qual é a operação matemática que eu coloco aqui, entre essas duas, que me diz o gasto total que eu tenho, considerando as duas fábricas juntas? Soma. Muito bem, galera. Então aqui a gente já modelou a função objetivo. 100 mil X mais 200 mil Y. É isso que eu quero encontrar, com uma condição de mínimo. Ah, da onde veio esse mínimo? Aqui, ó. Menor custo possível. Tá? Como eu quero menor custo, ó, a gente montou uma função custo, que é essa daqui, da fábrica de São Paulo e o Rio abertas em conjunto. Dúvidas até aqui, pessoal? Ô, professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando o número é grande, assim, várias casas decimais em zero, ele tem uma abreviatura. Qual que é? Só me lembra, fazendo um favor. Ah, você quer fazer em unidades de milhar? Pode fazer. Você pode escrever assim, ó. 100 mil. 200 mil. Aí você pode trabalhar com unidades de milhar, por exemplo. Será que ela quis dizer exponencial? Marcação exponencial? Não, É uma marcação exponencial. não, você quer trabalhar com notação científica. Não precisa trabalhar, né? 1 vezes 10 a sexta. Tá aqui 10 a quinta, né? Isso aqui é notação científica. E o outro, para o Rio, 2 vezes 10 a quinta. Seria isso aqui. Mas isso aqui é mais usado para quando você tem notação científica, vai trabalhar com valores incomensuráveis ou astronômicos, medidas astronômicas ou medidas muito microscópicas, que aí você, por exemplo, qual é a distância do raio atômico, né, do núcleo até o elétron e assim por diante. Ou qual é o raio do átomo, aí você pode trabalhar com essas informações. Ou distâncias astronômicas, né? Mas aqui a gente vai trabalhar ou assim, e aí você pode usar 100, mas sabendo que está em unidade de milhar, e 200, ou você usa o valor por extenso aqui. Então fazer assim ou fazer assim, ó, vai dar na mesma. Lembrando que essa segunda está em unidade de milhar. Tá? Pode fazer assim também. Mais alguma pergunta?
Ou se ainda essa não ficou satisfeita, pode refazer também, que eu tenho que responder de uma outra forma. Vocês estão sérios hoje? O que aconteceu? Vocês estão na faculdade? É? Perguntas? Vamos lá, pessoal. Que é isso? 222. Digitei errado, professor. Eu digitar kkk, que eu tô usando no notebook, eu tô sem o teclado tudo bem. Bluetooth, aí tá ativado o teclado numérico, aí o teclado numérico segue a sequência das letras, aí, aí você ativa, aí ele sobrepõe, né? Número 1, 2, aí tava ativado. Tudo bem, achei que já era um código aqui, um número cabalístico aqui, 2222, a hora. O professor tá marcado agora. O J é o número 1, o K é o 2, o L é o 3, aí vai indo. Beleza, belezinha. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, fizemos só um pedaço da nossa função aqui, né, do nosso problema, que é a função objetivo. Falta ainda as restrições. O Murilo já tinha sugerido aqui a princípio fazer uma separação pelas lâminas, né? Eu vou deixar para ficar um pouco melhor aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar um pouco mais de tela aqui, espaço em branco, para não ficar apertado. Aqui eu tenho já as informações necessárias, ó, daqui para cima. Então vamos lá, vamos fazer agora as lâminas. Então aqui eu tenho que montar restrições, ou seja, 100.000x mais 200.000y estão sujeitos ao quê? A produção e a capacidade de produção das lâminas fina, média e grossa. Vou escrever aqui uma linha para fina, uma linha para média e uma linha para a grossa. E aí, vamos lá fazer a leitura para ver como é que se constrói isso. Então vejam, eu tenho que entregar de lâminas finas 16 toneladas. E a fábrica de São Paulo me produz, em relação a lâminas finas, o seguinte: 8 toneladas de lâminas finas. E a fábrica do Rio, 2 toneladas de lâminas finas. Então vamos dar um exemplo de novo para reforçar aqui. Olhando só lâminas finas. Se eu deixei a fábrica do Rio 2 dias aberta, 2 dias em funcionamento, quantas toneladas de lâminas finas ela me produziu? A do Rio? É. 2 dias, 4 toneladas. O que você fez para encontrar 4? Multipliquei vezes 2. O que vezes 2? 2 toneladas por dia. 2 toneladas vezes 2 dias, perfeito. Se fossem 3 dias, quantas toneladas seriam produzidas na fábrica do Rio? 6 toneladas. 6. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a gente consegue muito mais fácil ou muito mais rápido fazer a associação matemática com valores concretos, com exemplos específicos. E aí, quando a gente vai fazer a abstração, às vezes a gente dá uma empacada. Aqui, então, como é que ficaria a produção, por exemplo, para a fábrica de São Paulo e Rio? Produção de lâminas finas. Então, por exemplo... Eu faria... Vamos lá, pode dizer. 8. X vezes 8 é 8 vezes X. Isso. Mais 2 vezes Y é igual ou maior a 16. 8x mais 2y. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que... Muito bem, Murilo. O caminho é esse mesmo. Mas antes de eu só completar, essa primeira parte aqui. Todo mundo concorda ou conseguiu compreender o porquê que a gente fez isso? 8 vezes x e 2 vezes y? Não, professor. Muito bem. X representa o número de dias da fábrica de São Paulo. Então, se eu tiver a fábrica de São Paulo aberta 2 dias, quantas toneladas eu produzi? Basta pegar o quanto se produz por dia, que é 8,
e multiplicar por 2, que vai dar 16. Se em vez de produzir 2 toneladas, se em vez de eu abrir a fábrica de São Paulo 2 dias, eu abrir 3 dias, quantas toneladas eu produzo? Basta fazer 8 vezes 3. E assim por diante. Ou seja, o que vai variar? É o número de dias. Então, como eu não sei exatamente quantos dias estão abertos, em vez de colocar 2, 3, qualquer quantidade numérica específica, a gente faz o quê? Coloca uma quantidade que represente o número, coloque uma letra ou coloca uma variável que represente esse número de dias. E a gente já definiu, né? X é o número de dias que a fábrica de São Paulo fica aberta. Y, número de dias que a fábrica do Rio fica aberta. Então, quando eu faço 8 vezes x, 8x, mesma coisa, eu estou calculando ali quantas toneladas a fábrica de São Paulo me produziu de lâminas finas, considerando todos os dias que ela ficou aberta. Quando eu coloco 2 vezes y, eu estou considerando o total em toneladas que a fábrica do Rio produziu de lâminas finas, considerando todos os dias que ela ficou em aberto. Quando eu somo 8x mais 2y, eu estou considerando o total de lâminas finas produzidas, considerando as aberturas os dias abertos a fábricas de São Paulo e do Rio, ambas. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Melhorou ou ainda não? Melhorou. Obrigado. Imagina. Agora vamos sim ao outro lado que o Murilo estava dizendo. Quanto que eu tenho que produzir para entregar de lâminas finas? Quantas toneladas? 16. Posso produzir 15 toneladas e entregar? Professor. Oi. Então, no caso, esse cálculo que você fez, no caso você vai calcular a produção, que é o 8 toneladas, vezes o x. O x é o dia que vai dar o resultado final e você pega e faz pelo 2y, que seria, no caso, o quê? O Y é a quantidade de dias que a fábrica do Rio ficou aberta. Então, por exemplo, aqui, se eu tive a fábrica do Rio, a fábrica de São Paulo ficou aberta 2 dias e a fábrica do Rio ficou aberta 5 dias, quanto que elas produziram de lâminas finas? Para saber isso, basta pegar o x igual a 2, substituir aqui, ó, nesse cara. Então fica 8 vezes 2. Você faz a tonelada vezes o dia e depois a tonelada vezes o dia. Isso, é isso. Exatamente, é isso. Ah, tá. Aí depois você só pega o resultado final e faz a multiplicação entre eles? Isso, porque aí a gente vai saber o total de toneladas produzidas de lâminas finas, considerando as duas fábricas, ó. Então 8 vezes 2, 16, mais 2 vezes 5, 10, dão 26 toneladas. Tá bom? É isso que a gente está fazendo ali. Só que em vez de colocar um número, que eu não sei, não vou pôr esse número. Eu não sei se esse é a melhor quantidade de dias aberto no Rio e aberto em São Paulo. A gente modela, a gente deixa de maneira genérica, de maneira abstrata, ou ainda de maneira algébrica, né? Uma parte conhecida numericamente, outra parte numericamente desconhecida. X e Y são números, representam dias de abertura das fábricas. Mas eu só não coloco um dia específico porque a gente vai descobrir fazendo toda essa composição aqui pela programação linear. Mas antes de fazer a resolução, a gente tem que montar o problema. É isso que a gente está fazendo. Então vamos voltar lá agora a minha produção. 16 toneladas de lâminas finas eu tenho que entregar. 15 não me atende, 14 não me atende, 15,99 toneladas não me atende, tem que ser pelo menos 16. E por que eu coloco pelo menos 16? Porque eu tenho uma combinação, não tenho só produção de lâminas finas nessas fábricas. E a quantidade, as linhas de produções, em cada um dos tipos de lâminas, dão quantidades diferentes diariamente. Então, às vezes, a quantidade de dias que eu deixo uma fábrica aberta atende
uma produção lá, uma quantidade de toneladas de um determinado tipo de lâmina específico e no outro pode ultrapassar, pode ter maior produção. Não tem problema algum. O que eu quero dizer com isso? É que aqui, para atender meu problema de programação linear, pode ser maior que 16 ou pode ser igual também. Não pode ser menor. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Se eu tenho que entregar 16 toneladas, tem que ser no mínimo igual a 16. Por isso que pode ser igual, tá aqui, mas pode ser maior também. Se eu produzir mais que 16, eu entrego as 16 e o resto fica lá. Por exemplo, se eu entender assim como estoque, assim por diante, tá? Então é só para a gente modelar matematicamente isso e fazer um balanço, porque todas as produções têm variações diferentes dos tipos aqui de lâminas produzidas. Se eu for fazer a mesma coisa com as lâminas médias, eu vou ter o seguinte, eu tenho que entregar 6 toneladas e eu sei que a produção de São Paulo é 1 tonelada e do Rio também 1 tonelada de lâmina média por dia. Então como é que fica aqui a minha combinação? X mais Y. Isso. Eu vou colocar, mas não precisava, tá? Que vem... Maior ou igual a 6. Isso aí. X mais Y maior ou igual a 6. Ou 1x mais 1y maior ou igual a 6. Tá? Por que eu estou fazendo questão de, nesse daqui, montar e colocar o elemento neutro? Porque ele representa a quantidade produzida aqui de lâminas médias em cada uma das fábricas, tá? Mas quem lembra das propriedades matemáticas, quando eu tenho um elemento neutro da multiplicação, eu não preciso nem colocar, né? É só o x mais y mesmo. Mas vamos manter aqui esses dois. Professor, valores. eu entendi porque colocou maior ou igual a 16 e 6, por causa da quantidade de toneladas. Mas se eu colocar igual a 16, que eu quero somente 16 toneladas, a representação gráfica, o resultado vai dar diferente ou não? É que quando você coloca só igual, você vai atender somente aos valores que estão sobre a linha, sobre aquela reta que são sobre as retas que são montadas. E aí você não vai necessariamente ter uma região ali, você só vai ter linhas que podem atender ou não a essa condição, né? É que às vezes não necessariamente as linhas vão atender todas as condições possíveis aqui. Quando você coloca igual a 6, igual em todas elas, pode ser que numa você atenda. Por exemplo, você pode lá às vezes conseguir manter uma solução em que você produz exatamente 16 toneladas de lâminas finas. Mas essa mesma solução pode não produzir exatamente 6 toneladas. Pode produzir um pouco mais. Mas atende a sua condição. Atende aqui, porque se for maior ou igual a 6, atende. Se não for, se você coloca exatamente igual apenas e você exige isso, impõe isso no seu problema de programação linear, você corre o risco de não atender às suas restrições, porque você quer atender igual a todas elas. E aí você vai ter um problema que não vai ser resolvido, você não vai ter solução nesse caso. Então você corre esse risco quando você coloca todas as situações de restrição sendo iguais ali. Porque como cada realidade das restrições são distintas, elas não são proporcionais. Aqui é 8 e é 2. E aqui não é proporcional a 8 e proporcional a 2, respectivamente. Então você não vai ter condições que vão te levar aos mesmos caminhos necessariamente. Então o risco de você colocar igual é este. Você às vezes pode não encontrar uma solução para o seu problema, tá? Então às vezes você produzir uma coisinha a mais, por exemplo, satisfaz uma delas, ou duas e assim por diante, mas uma outra fica com uma quantidade maior, mas porque você considerou que era possível isso. Eu posso produzir mais que 16. Se eu tenho que entregar só 16, produzir a mais que 16 não me impede de atender a minha demanda. O que me impede de atender a demanda é esse valor ser menor do que 16. Igual ou maior não impede. Assim como esse também, e assim como o da lâmina grossa. Então a minha recomendação é sempre essa.
As restrições de iguais a gente vai utilizar em pontos bem específicos quando a gente estiver lá um pouquinho mais à frente, quando for atender, por exemplo, a rodízio e escala de funcionários, atender algumas informações específicas sobre investimentos, algumas coisas nesse sentido. Ok, professor. Pode não parecer muito abstrato, pode parecer mais abstrato aqui a minha fala nesse momento, ou não fazer tanto sentido, mas na hora que eu for montar o GeoGebra, aí eu mostro para você como seriam as soluções de igual aqui, o que ficaria lá no gráfico, tá bom? Vamos montar aqui então a última restrição, que é sobre as lâminas grossas. Mesmo raciocínio dos anteriores, só que agora eu tenho aqui que atender 28 toneladas, ou seja, tem que entregar no mínimo 28 toneladas de lâminas grossas, sabendo que as produções são 2 toneladas em São Paulo por dia e 7 toneladas no Rio. Portanto, aqui fica 2x ou 2x mais 7 vezes y maior ou igual a 28. E, obviamente, aqui faz mais sentido as não negatividades. Dias, vocês já viram dias negativos? Alguém já voltou no passado aí? Dias negativos seria isso, né? Mas eu só conto a quantidade de dias em aberto, né? Ou ainda, neste caso aqui, valores positivos ou nenhum dia aberto significa o valor 0. Tá bom? Vamos lá então montar o problema de programação linear no GeoGebra, ou seja, montar a forma gráfica de resolução desse exercício. Vou deixar aqui aberto, puxar um pouquinho para cá. E aí eu tenho 100.000x mais 200.000 y igual a um controle deslizante. Como são muito grandes esses valores, se eu mexer aqui, ó, nesse intervalo pequenininho, nem é perceptível, tá? Não é que não está funcionando, não. Então vem aqui no controle deslizante, bota um valor maior aqui, só para você ver que está deslizando, né? Vamos ver se desliza aqui agora. Ainda não. Vou pegar valores maiores aqui. Ai, dureza. Deixa eu abrir mais um intervalo aqui, senão eu não consigo. Aí ó, eu já deslizo, tá bom? Vamos agora montar as minhas restrições desse problema. 8x mais 2y maior ou igual a 16. Observe aqui, ó, maior ou igual toda essa região. Se eu coloco igual, só atende esse pedacinho aqui. Ó, quando eu monto uma igualdade, ó, é só a reta. Não tem região. Só vai os pontos da linha. E aí eu tenho que ter intersecção, por exemplo, entre a reta e a linha apenas. Ou seja, só seria um ponto aqui com ela se deslocando sobre a reta, tá vendo? Então, às vezes eu não atendo todas as restrições. Esse é o detalhe que eu tenho que ficar atento. Então, quando a gente vai montar problema de programação linear, a gente vê condições mínimas ou máximas, né, nessas situações, para a gente conseguir ter um meio termo ali, que é aquelas regiões que a gente encontra, né? Quando a gente monta uma região, aí a gente é capaz de dizer naquela situação
quais são as soluções viáveis. X mais Y maior ou igual a 6. É a segunda. E a terceira, 2x mais 7y maior ou igual a 28. Então veja que foi montada aqui, ó, esta região de restrição. Obviamente tem um pedaço negativo aqui e aqui também, porque eu não coloquei ainda as restrições de não negatividade. X maior ou igual a 0 e y também. Fiquei somente com esta região aqui agora. E aí eu preciso deslocar a minha função objetiva aqui. Vamos lá, colocar um valor maior aqui. Esse eu desloco aqui, ó. Oh, beleza. Eu vou ver que eu encontro o ponto de mínimo. Dá um zoom aqui para melhorar. Eu tenho esta região a partir daqui, ó, mais escura, como sendo a região de soluções viáveis, iniciando nesses lugares. E aí, se eu observar bem, ó, a reta vai encostar neste ponto aqui. Primeiro. Qual é precisamente a solução ali? Então, se eu for utilizar como auxílio o meu gráfico aqui, ó, olhem as linhas de gráfico, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Aqui, esse ponto aqui, ó, que cruzou a reta com essas outras duas aqui que pertencem à região permissível e que está nesse vértice da região aqui, ó. A coordenada x está entre 2 e 3. Que é exatamente o 2.8 aqui, ó. E aqui para y 3,2, ó. Só 3,16. Pode dizer. Aqui esse ponto, ó, solução é o 2.8 para x, 3,2 para y. O que significa isso? Significa, nesse contexto aqui, que a fábrica de São Paulo tem que ficar 2,8 dias aberta. E a do Rio, 3,2 dias. Então aqui, a solução que minimiza o custo Professor, poderia transformar essa fração de dias em horas também, né? Poderia, claro. Pode transformar 0,2 dias ou 20% de 24 horas. E aí, se não der o número inteiro ainda, você pode transformar a parte decimal em minutos também, e assim sucessivamente. Mas aqui, como está pedindo em dias, a gente vai manter assim, tá bom? A solução que minimiza... Ei, para um momentinho, gente. Muito barulho esse ar aqui, então vou desligar.
Então, a solução que minimiza o custo de produção será de 2,8 dias em São Paulo e 3,2 no Rio. Subentendendo-se aqui que esse será de 2,8 dias de abertura, tanto em São Paulo quanto no Rio, tá? E o custo de produção mínimo eu encontro fazendo isso daqui, ó. Para ser exatamente preciso, basta pegar 100 mil vezes 2,8 mais 200 mil vezes 3,2. Ou seja, 280 mil mais 640 mil. E isso resulta em 920 mil. Reais. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha, maravilha.